Boa noite, professora Karen. Meu nome é Laís Santos Ferreira, eu sou da turma 11B e eu vou estar aqui apresentando o meu vídeo, né, a termodinâmica da estabilidade das estrelas, a segunda lei. E neste trabalho vamos analisar a termodinâmica aplicada à estabilidade das estrelas e a segunda lei, buscando entender melhor como esses princípios eles podem explicar fenômenos complexos, né, desse universo que é imenso que a gente tem, né? Então, vamos lá. Esse trabalho ele foi desenvolvido com base nos artigos do Herman e do Raputman e também do Oliveira e Dechon. Bom, a introdução que eu trouxe da termodinâmica das estrelas é que a termodinâmica ela permite para a gente compreender fenômenos em diferentes escalas, desde situações que a gente vive no nosso cotidiano até sistemas bem mais complexos, né, que é o caso das estrelas. E neste trabalho eu vou analisar como a estabilidade das estrelas, a segunda lei da termodinâmica e o diagrama da temperatura em relação à entropia, né? Como que funciona? Estrelas, os sistemas termodinâmicos delas. Uma estrela pode ser entendida como um sistema termodinâmico formado por plasmas. Esse plasma com temperaturas bem elevadas e também sob a forte ação da gravidade. E seu comportamento ele depende muito do equilíbrio entre forças externas e forças externas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a força gravitacional e também a pressão térmica. Dentro de uma estrela, a força gravitacional atua comprimindo a matéria dela em direção ao núcleo, enquanto a pressão térmica atua no sentido oposto, né? Então, tentando expandir o sistema. E esse equilíbrio que se dá entre essas duas forças é chamada de equilíbrio hidrostático. Aqui a gente tem a equação da pressão, né? PV que é igual a NKT. E esse comportamento ele pode, né, ser descrito também pela equação do gás ideal, onde a gente pode isolar a pressão sozinha e passar o volume dividindo, né? Que aí ficaria a pressão, que é igual ao número de partículas do sistema, vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura, dividido pelo volume. E essa equação relaciona grandezas microscópicas, como o número de partículas, com grandezas macroscópicas, como a pressão e a temperatura. E a relação, né, que eu entendi entre o micro e o macro é que ela nos mostra que, ao aumentar a temperatura, a pressão interna também aumenta, o que ajuda a manter a estrela mais estável. Eu fiz até um rascunho no meu caderno, vou deixar no final do slide algumas fotos desses rascunhos que eu fiz. Já nos mecanismos de autoajuste que a gente tem a contração, o aquecimento e a expansão, é que se a estrela ela sofre uma contração, o volume dela diminui. Assim, aumenta a temperatura e também a densidade dela. Com isso, a pressão interna sobre essa estrela aumenta e força a expansão, né? Então, isso traz um equilíbrio para essa estrela. E esse mecanismo funciona como um sistema de autorregulação para regular os fenômenos que estão acontecendo ali. Na segunda lei, que a gente traz mais a parte da entropia, a segunda lei da termodinâmica, ela introduz um conceito de entropia que está relacionado ao grau de desordem de um sistema, né? E com base no postulado de Claus, ele fala que o calor ele sempre flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio, e nunca ao contrário, né? Que é do frio para o quente, mas sim do quente para o frio. E para sistemas isolados, a entropia total nunca diminui, né? Que a gente tem a fórmula da variação da entropia maior ou igual a zero. Isso significa que os processos
naturais, eles seguem uma direção, indo para estados mais prováveis, né, do ponto de vista microscópico. Já no diagrama da temperatura em relação à entropia, o diagrama, né, permite para a gente visualizar os processos termodinâmicos ali, né? Então, nesse gráfico aqui, ele quer nos dizer que a área sobre a curva, ela representa o calor trocado durante o processo. E isso vem da relação, né, dessa formulazinha aqui que a gente tem, que esse dQ é a quantidade de calor trocada, né, no sisteminha, igual a temperatura vezes a variação da entropia. E essa equação mostra para a gente que o calor trocado por um sistema está diretamente relacionado à variação da entropia e da temperatura. Na parte da iversibilidade, né, a segunda lei, ela também explica a irreversibilidade dos processos, e ele nos diz que o calor flui de um corpo mais quente para o mais frio. E esses processos não ocorrem da forma inversa sem a intervenção externa, né? Então tem que ter alguma coisa ali, né, para impedir e fazer que esse processo ocorra dessa forma inversa. Na parte das estrelas e junto com a segunda lei, as estrelas também obedecem à segunda lei, transformando a energia nuclear, né, delas ali em si, de uma forma organizada em radiação térmica mais dispersa, né? Assim podendo aumentar a entropia ali do nosso universo. Já para reflexão, antes de estudar esse tema, eu vi a termodinâmica como algo muito teórico. E durante o estudo, o que mais me surpreendeu foi perceber que esses conceitos, eles explicam fenômenos complexos como as estrelas. E depois da pesquisa, eu passei a compreender a termodinâmica como uma ferramenta fundamental para entender um pouco mais de como funciona essa transformação de energia, que é algo fundamental para a gente, até porque eu acredito que a gente aqui na Terra, fazendo as nossas coisas, né, a gente está liberando energia para o universo. E para a conclusão, a termodinâmica ela explica tanto a estabilidade das estrelas quanto a evolução dos sistemas físicos. Então, ela mostra para a gente como a energia se transforma e se organiza no universo. Aqui é isso, né? E aqui tá as minhas referências bibliográficas que eu usei para fazer esse estudo, para estar apresentando o vídeo aqui. E esses daqui foram alguns rascunhos que eu fiz no meu caderno para entender melhor, né? Como chega naquela fórmula, o que está por trás, né? E é isso. Obrigada pela atenção.